Outra área funcional aí da organização é uma área no setor público, principalmente, muito renegada. Dentro dos órgãos, geralmente é um setor assim que não, as pessoas não têm muito interesse em trabalhar. Às vezes uns funcionários meio problema assim da organização, eles acabam sendo colocados no RH. Geralmente, pela experiência que eu tenho, é uma área onde tem alta rotatividade, então as pessoas não param muito lá trabalhando. É uma área em que a gente recebe bastante atenção nos congressos, nos artigos acadêmicos, as pessoas gostam de discutir esse tema. Se vocês forem pegar esses grandes congressos aí, por exemplo, tem um congresso grande que chama CONSAD. O CONSAD é o Conselho Nacional dos Secretários de Administração do Brasil. Então, assim, é um conselho onde reúne os secretários aí de gestão, administração, né, do país inteiro. E tem muitos artigos, esse ano não teve por conta da pandemia, enfim, mas tem o site, vocês podem acessar o banco de dados dos artigos aí, e é legal que são pessoas da prática que escrevem, né, geralmente. Tem gente acadêmica, mas tem bastante gente que trabalha na área e participa do congresso. Mas, enfim, esse congresso, por exemplo, é um congresso que reúne muitos artigos com temas de RH. Mas quando a gente vai olhar a realidade dos órgãos, é uma área minúscula que não recebe atenção e que é pouco pensada, pouco cuidada no dia a dia da organização. Então, quem tem o mínimo interesse aí, tem bastante campo, bastante coisa para fazer na área de RH. Eu acabei caindo na área de RH meio sem querer. Eu não sei se eu falei para vocês como que eu caí na área de RH. Eu entrei na prefeitura em 2013, já tinha trabalhado antes, enfim, mas em 2013 eu voltei na gestão Haddad. E aí eu comecei a trabalhar com análise de orçamento para despesa de pessoal. Então, quando o município precisava abrir um concurso público, eu analisava o orçamento, ver se ia caber no orçamento a contratação daquelas pessoas, enfim. Aí depois eles reativaram o sistema de negociação permanente. Aí eu mudei para essa equipe de negociação. A equipe que fazia a negociação com os sindicatos. Tinha mais de 40 sindicatos na prefeitura. Então, pensa negociar com 40 sindicatos. Era sindicato dos médicos, sindicato dos enfermeiros, sindicato dos fiscais, sindicato... Nossa, gente, tinha muitos sindicatos. Sindicato da Guarda Civil, da Educação, acho que tinha 4 ou 5 sindicatos, porque tem dos professores, aí tem dos gestores, aí tem o pessoal da educação infantil, enfim. Além de ter sindicatos por área, tem umas subdivisões em cada área. Então, quando eu fiquei nessa equipe, eu ficava no backstage, né? Eu não fazia negociação diretamente, só em casos emergenciais, quando precisava substituir alguém e tal. Mas, no geral, eu ficava fazendo todo o trabalho de estudos orçamentários, estudos de carreira, revisão de legislação relacionada a carreiras públicas e tudo mais. Tudo aquilo que o sindicato ia pleiteando nas mesas de negociação, a gente ia fazendo os estudos de viabilização daquilo para apresentar, tanto para o prefeito quanto para os secretários, para eles decidirem se iam atender o pedido do sindicato ou não. Então, foi um período que eu aprendi bastante. A gente fez grandes negociações nessa época, a gente fez a remodelação das carreiras da saúde, todas as carreiras de ensino superior, como economista, gestor público, estatístico, essas áreas assim mais que não eram específicas da saúde, né, de ensino superior. Que mais que a gente fez? Fizemos remodelação das carreiras da guarda, agente vistor, que é aquele fiscal de rua, do PSIO e tudo mais. E acompanhei, então, todo o processo, desde o início da discussão com o sindicato, preparação do material, elaboração da lei e a negociação na Câmara de Vereadores. Então, acompanhei o processo do início ao fim. Foi um processo muito rico, aprendi muito, muito, muito nas negociações aí com o sindicato. É uma pressão muito louca, mas era muito emocionante.
era um trabalho que eu gostava muito. A gente teve muita manifestação na porta da prefeitura, tinha manifestação quase todo dia de servidor lá, né? Botando carro de som, colocando buzina. Cada sindicato tinha uma estratégia diferente, mas eu acho que o mais irritante foi um protesto da Guarda Civil. Eles contrataram aqueles paredão de funk, sabe, de caixa de som, e colocaram bem assim, ó, na frente da janela do prefeito, e eles deixavam o som muito alto o dia inteiro. Aquilo vai entrando na cabeça, assim, faz... no final do dia você já tá meio maluco. Então, técnicas de tortura do sindicato que eles usavam. Enfim, mas brincadeiras à parte, né? E na hora era bastante irritante, mas foi muito interessante poder viver esse processo, né? De negociar, de entender, ver os pleitos, como que as negociações acontecem, né? Assim, não na frente dos microfones, né? Mas atrás, não em cima do caminhão. Poder preparar os materiais, poder participar em reunião com o prefeito. Eu tremia igual vara verde na minha primeira reunião com o prefeito, quando, no meio de uma greve, não sei se vocês se recordam, mas teve uma grande greve da educação em 2014, 15, onde estava tendo um monte de problema lá no Paraná, que a polícia tinha batido nos professores lá no Paraná e estava uma pressão aqui. E eu que tinha preparado os materiais, o secretário não estava muito por dentro do material, ele falou, vai comigo. Desceu, eu sentei, estava prefeito, secretário de educação, secretário de finanças, o secretário de gestão que estava comigo, e eu estava com ele, né? E eu lá na mesa, foi super emocionante, assim. Eu tenho muita saudade desse trabalho que eu realizei lá. Foi muito, muito legal. Mas, enfim, e aí depois dessa parte, né, desse tempo que eu fiquei lá na área de negociação, eles me convidaram para assumir o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. Porque como que funciona o Departamento lá de Recursos Humanos? Tem, na Prefeitura, né, tem um departamento central que dá todas as diretrizes. Então, as leis das carreiras, faz o pagamento da folha, né, o pagamento dos salários dos servidores, tudo aquilo que necessita de centralização, de diretriz, é lá que é feito. E o dia a dia com o servidor, que é ali conversar, marcar férias, coisas ali pontuais do dia a dia dele, aí é feito em cada órgão. Então, cada órgão tem uma setorial, né? Então, na Secretaria de Direitos Humanos, tem um órgão de RH ali que vai fazer o dia a dia com o servidor, vai fazer o cadastro dos períodos de férias, vai informar para ele coisas ali mais pontuais e tudo mais. E lá no RH Central, a gente faz todo o processamento, né? Toda a gestão mesmo centralizada do RH. Então, eu estava na frente desse departamento maior. Essa é mais ou menos a minha experiência aí com RH. E aí eu fiquei lá de 2015 até o começo do ano passado, daí saí, e agora eu estou no RH da Secretaria da Justiça. Mas daí é menor, né? Daí eu voltei para a área setorial, assim. Então eu saí do central, que no estado é feito lá na Secretaria da Fazenda, e agora eu estou dentro de um RH específico, que é da Secretaria de Justiça. Isabela, Oi. esse central que você falou é o da Secretaria Municipal de Gestão? Isso. Você Obrigado. já trabalhou lá? É estagiário lá? Eu estou fazendo o meu trabalho aqui de introdução à administração baseado no manual. Ah, eu conheço muita gente lá. Se precisar de ajuda, Já está ajudando pode bastante pedir. na aula. Vamos bater no papo comigo aí, tá? Conforme vocês tiverem dúvida, questões e tudo mais, a gente vai falando. Então é isso, né? Essa é a minha experiência. Aí eu trouxe uma figura aqui para vocês que eu acho que é interessante, vocês com certeza vão ver quando vocês fizerem a disciplina de RH, mais para frente, não sei em que semestre tá. Essa figura aqui, ela é baseada no trabalho de um professor chamado Francisco Longo. Ele publicou um livro muito famoso de RH chamado Mérito e Flexibilidade.
é um livro que saiu pela Fundap. Tem o PDF dele espalhado por aí, vocês acham facilmente, se não achar, pode pedir que eu mando. E lá ele fala que o RH ele pode ser dividido em subsistemas. E, gente, faz muito sentido dividir o RH em subsistemas. Então, primeiro de tudo, ele fala que tem que ter uma estratégia, né? É um pouco o que a gente também conversou semana passada, de ter essa estratégia, de ter essa diretriz. Se você não diz para as pessoas onde elas têm que chegar, fica muito confuso. Cada um vai fazer uma coisa da cabeça. Para mim é mais importante isso, para vocês é mais importante aquilo, e fica uma bateção de cabeça louca e não sai do lugar. Então é importante. O nome do autor é Francisco, vou escrever aqui para vocês, ó. Francisco Longo, chama Mérito e Flexibilidade. Então é importante de ter essa diretriz, tá? O órgão precisa saber onde ele quer chegar, né? E a gente não pode... Um grande problema do RH... Gente, eu preparei uma apresentação, mas eu acho que fica muito mais interessante eu ir contando da minha experiência, já que é mais um overview para vocês, tá? É muito comum no setor público pensar em expansão de serviço público sem pensar no RH. Então, o pessoal adora dizer, eu vou construir um hospital, eu quero construir 10 UBSs, eu vou criar o serviço X, e não pensa nas pessoas que vão trabalhar lá, né? Então, assim, precisa pensar, e não precisa só pensar que eu preciso de 10 pessoas, eu preciso saber qual é o perfil dessas pessoas. É uma pessoa que precisa ter um nível superior, ou pode ser uma pessoa de ensino médio, pode ser um jovem selecionado pelo Enem, ou não, tem que ser uma pessoa mais sênior, com mais tempo de experiência. Ela precisa ter algum conhecimento específico, conhecer algum software, alguma questão específica, ou não, eu posso treinar ela quando ela chegar. Ela pode ser uma pessoa mais introvertida, mais quieta, ou ela vai precisar ter uma interação muito forte com as pessoas, com a equipe, entende? Tipo, a gente precisa pensar sobre isso, porque isso vai impactar diretamente na qualidade do serviço prestado. Se eu não penso nisso, primeiro que pode ser que falte gente, segundo que a seleção pode ser feita de qualquer jeito e eu não vou conseguir colocar as pessoas adequadas lá dentro, né? O setor público, ele tem uma peculiaridade que ele precisa ter pessoas vocacionadas. Se a pessoa não gosta do setor público, é muito difícil fazer elas trabalharem. E tem muita gente no setor público que tá ali meio que por conta do cargo, pensa na estabilidade, né? Que não pode ser mandado embora. Por questões salariais, tem muita gente concurseira, né? Que fica pulando de um concurso para o outro. Isso é muito problemático, porque, pensa, quando a pessoa entra na organização, ela tem um tempo de ambientação. Eu preciso de um tempo para que ela conheça as pessoas, para que ela conheça o trabalho, para que ela sinta-se à vontade, para que ela comece a pegar no tranco ali para começar a trabalhar. Eu preciso treinar ela precisa aprender a mexer nos sistemas, ela precisa aprender a conhecer o nome das siglas, dos órgãos, da estrutura. Aí, se você tem uma alta rotatividade, se as pessoas ficam entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, esse tempo de aprendizado é muito cansativo você ficar fazendo isso toda hora, sabe? Tipo, entra uma pessoa nova, sei lá, a cada 3, 4 meses, ou em um ano, quando a pessoa começou ali a se apropriar, a ter assuntos que são dela, tudo mais, ela pega e sai. Daí tem que alguém ir lá aprender todo o trabalho dela, começar de novo, daí entra alguém novo e assim por diante. Quando tem reposição de gente, né? Muitas vezes o concurso nomeia um determinado número de pessoas, depois quando essas pessoas saem é difícil de repor essa vaga. Então também tem esse problema. Às vezes a pessoa entra, né, come a vaga, usa a vaga de alguém, depois acaba saindo fora e o órgão fica sem a pessoa. Então tem toda uma questão aí mais estratégica que a gente tinha que pensar. Enfim, isso mais ligado à estratégia. Aí depois o longo ele coloca que tem um subsistema de planejamento que vai alimentar o subsistema de organização do trabalho, gerenciamento do emprego, gerenciamento do desempenho, gerenciamento da compensação.
Depois tem mais outros dois aqui embaixo, que é o gerenciamento do desenvolvimento e o gerenciamento das relações humanas e sociais. Oi? E aí eu vou falar rapidamente, então, um pouquinho sobre cada subsistema para vocês, tá? O que para vocês entenderem quais são as grandes tarefas aí, ou as áreas de atuação que tem de um RH. Quando a gente fala em planejamento, deixa eu mudar o slide aqui. O longo traz que o objetivo é examinar as necessidades de RH. Então, assim, qual que é a necessidade quantitativa? Então, quantas pessoas que eu vou precisar na organização, não só no curto, mas no médio e no longo prazo. Então, a gente tem que pensar estrategicamente. As pessoas estão se aposentando, tem muita rotatividade, né? Tem algum serviço que vai ser implantado ao longo da gestão, que eu vou precisar de gente no médio e no longo prazo, né? E não só na quantidade, como eu falei para vocês, mas também na qualidade, né? As pessoas que estão aí dentro da máquina têm as qualificações necessárias? Eu preciso dar um curso? Não preciso? Então, tudo isso faz parte do planejamento. E ele fala que os grandes processos nessa área é análise do volume das necessidades. Então, assim, identificar, projetar quantas pessoas são necessárias, você ter noção de quantas pessoas você tem, né? Quais são os seus recursos disponíveis. Então, vamos supor, eu preciso de 100 pessoas e eu tenho 80. Então, eu vou precisar correr atrás de 20 pessoas, vou precisar colocar 20 pessoas, né? Então, é meio que essa conta do quanto eu preciso, quanto eu tenho e ver ali o líquido, né? A necessidade. E também planejar, né? Vocês terem ideia de se tem um número grande de pessoas que está para se aposentar no futuro próximo. Tudo isso aí faz parte do planejamento. É a gente fazer esse grande dimensionamento das pessoas. Depois, quando a gente pensa em organização do trabalho, que é o outro subsistema, o Longo diz que é importante definir as características das condições do desempenho das tarefas e qual o tipo de pessoa que deve ser selecionada, né? Então, ele fala muito da descrição do serviço, que é a gente pensar em que tarefas que precisam ser feitas. O que eu preciso que seja feito dentro daquela organização. Então, para uma determinada vaga, vamos supor, um gerente de RH. Quais são as atividades, quais são as funções, as responsabilidades que um gerente de RH precisa ter, né? Ele precisa ser muito especializado ou ele precisa ser mais genérico, né? Então, tipo, tem uma série de questões que a gente precisa entender, e no setor público é difícil de haver esse tipo de descrição. No setor privado, tem um negócio que eles chamam de job description, que é a descrição da vaga, né? Então, geralmente, isso é um pouco mais claro, né, no setor privado. No setor público, o que é costumeiro é assim, cada carreira, vamos supor, a carreira da saúde. Lá tem os cargos, então tem o cargo de médico, o cargo de enfermeiro, o cargo de fisioterapeuta, enfim. Cada cargo desse dentro da lei vai dizer as atribuições gerais que se espera que um médico tenha dentro da prefeitura, mas não vai dizer o que o médico, gestor da área de cirurgia lá do Hospital da Cachoeirinha tem que fazer. Então, o que o Longo está propondo aqui não é essa descrição genérica do que se espera de um médico, é a descrição do gerente de cirurgia do Hospital do Cachoeirinha, entende? Tipo, você precisa ter mais detalhado a vaga, porque colocar o que se espera de um médico é meio genérico, e o que se espera talvez de um médico num lugar não é a mesma coisa que se espera em outro. O médico, ele é mais uniforme nisso, mas se você for pensar um cargo de gestor público que tem na prefeitura, na Secretaria da Saúde, eles vão ter um tipo de necessidade diferente do que numa Secretaria de Direitos Humanos, por exemplo. Tanto pelo tamanho, que é diferente, complexidade, assuntos diferentes, né? Talvez lá na saúde eu preciso de alguém que vá cuidar dos contratos das OSs. E no Direitos Humanos, eu vou precisar de alguém que faça articulação política dos conselhos, entende? Tipo,
ambas as atividades estão dentro do rol ali de atribuições gerais de um gestor público, mas o que se espera de alguém que vai fazer um contrato, a gestão do contrato da OS, é bem diferente de alguém que vai fazer uma articulação política dos conselhos dos direitos humanos, por exemplo. Então, é importante fazer essa definição bem minuciosa e tudo mais. E como que faz isso? De maneira centralizada? Não, tipo, um órgão central não dá conta de fazer essa descrição por vaga de uma prefeitura inteira, como a prefeitura de São Paulo. Se for uma prefeitura bem pequenininha, talvez o órgão central dê conta, mas é super importante envolver o gestor da área, né? Envolver os responsáveis, as pessoas mais próximas dessa vaga, para que eles também digam, eles se envolvam e eles vão saber de fato o que precisa ser feito ali no dia a dia. O que mais que ele coloca aqui? E, de novo, né, assim como a gestão por processos, não é uma coisa que você faz uma vez e nunca mais vai olhar. Ele tem sempre que estar sendo revisado. As atividades, a natureza do trabalho, as coisas vão sendo transformadas ao longo do tempo, né? As questões tecnológicas, principalmente, dentro das organizações públicas, sempre tem a inserção de alguma tecnologia nova. Uma grande mudança que está acontecendo agora, nos últimos anos, é a transição dos processos de papel para processos eletrônicos. Então, muitas funções deixaram de existir, né, com essa simples mudança. Novas capacidades são exigidas das pessoas agora, porque antes você tinha que saber numerar as páginas, bater carimbo e furar lá o processo para colocar na capinha. Agora você precisa saber mexer num sistema online, né? Colocar os arquivos, fazer captura, escanear os arquivos, anexar um arquivo PDF, enfim, tipo, parece bobo, mas são capacidades, habilidades diferentes. Ainda mais se vocês forem pensar no perfil das pessoas. Numa pessoa um pouco mais velha, né, com seus 50, 60 anos, que não nasceram já nessa era digital, né, que aprenderam isso ao longo do tempo. Tem muita gente que acompanhou bem, foi bem, mas tem muita gente, eu vejo pela minha equipe, hoje em dia, que são pessoas mais velhas, eles têm muita dificuldade com recursos tecnológicos, né? Então, assim, eu fiz uma planilha e eles não conseguem ver a planilha, eu precisei imprimir a planilha, porque eles não gostam, não sabem mexer no Excel e não gostam, entende? Tipo, então, a gente tem que ir pensando nisso aí também, tá? Algum comentário, questão desse subsistema de organização do trabalho? Então, vou tocar. Eu tenho uma questão, sim. Por favor, Fabiana. Então, eu acho que sim, é interessante essas questões, né, do conjunto de trabalhadores, principalmente no setor público, a necessidade de atualizações. Só que acho que, como você mesmo coloca, há uma não priorização em investir nisso. Inclusive, em relação a essa questão dos trabalhadores mais velhos, né? Eu acho que teria que ter um cuidado, sobretudo, para isso, para oferecer, quando há atualizações no sistema, nos processos, uma formação para isso. O que se vê é que nunca tem uma formação, sempre tem uma modificação, essa modificação é passada pelas coordenações e fica nesse nível. Não passa para o nível dos trabalhadores que estão na ponta, na execução. E é claro que não vai funcionar, né? É claro que não vai ter um êxito, por exemplo, para levantar dados sobre o atendimento, tipo o perfil do usuário que usa aquele serviço, por exemplo. Se não houver uma preparação, um treinamento desses funcionários que estão executando essa política, né? E aí acho que também entra uma outra situação, que é em relação às pessoas que não estão familiarizadas com a tecnologia, ainda mais uma atenção maior, né? Acho que tem esse detalhe, né? Que não é observado e que não é cuidado também, dada essa precarização toda. Inclusive a precarização no sentido da terceirização, né? Das OS,
que prestam boa parte dos serviços na área de saúde, na área de assistência, enfim, outras, mas, enfim, também pensando, por exemplo, em outras áreas relevantes, como educação, enfim, também fica sempre essa ponta não fechada, né? Sim, Fabiana, é uma questão super importante, assim. A impressão que eu tenho que as coisas, principalmente na área de RH, elas são feitas de um jeito meio atabalhoado, sabe? Então, assim, tem que implantar, vai, que nem o sem papel no Estado. O Dória disse que tinha que implantar até o final do ano passado. E assim, tipo, do nada, de um dia para o outro, começa um monte de reunião dizendo que as pessoas têm que mapear os processos e que vai implantar. E assim, implanta, entendeu? Tipo, de um dia para o outro vira, você não pode mais usar. E aí todo mundo tem que correr atrás. Eles ofereceram capacitação. Teve um módulo online lá de capacitação, mas até é uma coisa meio maluca, né? Eles ofereceram uma capacitação EAD que tinha que ser feita no computador. Então, até isso causa algum estranhamento e alguma dificuldade, porque a pessoa precisa logar no sistema, saber acessar ali minimamente os recursos tecnológicos para poder assistir às aulas, enfim. Então, quando se coloca esse tipo de política, já espera que a pessoa pelo menos saiba mexer, né, nessas plataformas de curso online. Realmente não tem esse cuidado, né? As coisas meio... Tem um ditado que fala, né? Trocar o pneu do carro com o carro andando. É um pouco dessa maneira que vai acontecendo, e daí vai acumulando, e daí fica uns para trás, e a gente tem que ir pegando, e as coisas vão acontecendo. É uma coisa assim, dificilmente a gente consegue fazer essas etapas. Etapa 1 bem feita, finaliza, conclui. Etapa 2 bem feita, finaliza. Etapa 3, não. Às vezes acontece tudo ao mesmo tempo, né? De um jeito bagunçado. Então, realmente, eu acho que a gente precisaria pensar mais nas pessoas, assim. Mas não é uma área, de fato, que recebe atenção. Tem pouco recurso direcionado. Para vocês terem ideia, lá na Secretaria da Justiça, a área de RH não era envolvida na elaboração do PPA e da LDO, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. E aí, quando eu entrei, eu falei, gente, vocês não vão me consultar? Não tem que fazer uma projeção de pessoal? Não tem que prever verba para capacitação, para treinamento? Aí eu fiz todo um estudo, coloquei, quando chegou lá em cima, eles cortaram, tipo, toda a verba de capacitação. Toda a verba de capacitação. Então, eu tenho 0 recursos hoje para trabalhar com capacitação, assim. A gente faz realmente na raça e o que dá. E eu não acho que isso é certo, sabe? Eu acho que tem que ter uma preocupação de cima. Não tem que depender da vontade ou da motivação do diretor de RH, enfim, para conseguir viabilizar, sabe? Eu acho que tinha que ser uma preocupação mais centralizada isso. E a questão da terceirização nem se fala, né? Eu acho que em algumas áreas ela pode ser interessante, mas tem muitas questões que a gente precisaria falar sobre isso, né? Sobre o volume de recursos passados, sobre o controle, sobre a discrepância, né? Às vezes, pessoas trabalhando no mesmo hospital, tem gente da administração direta, ligada diretamente ao estado ou município, junto com pessoas contratadas pela organização social, fazendo a mesma coisa, ganhando salários bem diferentes, né? Porque a OS consegue pagar um salário mais alto. Então, isso também gera estresse, conflito, né, entre as pessoas. Mas, enfim, daí se a gente entrar nesse assunto, a gente vai longe. Deixa eu só passar para os outros. Quer comentar alguma coisa, Fabiana, mais? Bom, então vamos. De gerenciamento do emprego, ele pensa, o Longo propõe da gente pensar como que as pessoas entram, se movem e saem da organização. Então, aqui a gente vai falar sobre recrutamento, seleção, recepção. Recrutamento, antes eu não sabia muita diferença entre recrutamento e seleção. Recrutamento é quando você atrai a pessoa para a vaga. Então, assim, como você divulga essa vaga,
né? Como que as pessoas ficam sabendo, a vontade das pessoas quererem fazer parte daquela organização, tudo isso a gente está falando de recrutamento. Seleção é quando a gente vai analisar quem que vai entrar para dentro da organização. No setor público, tem duas maneiras principais aí de entrar. Ou via concurso público, né, que é a via de regra para se tornar um servidor efetivo, mas para alguns cargos de chefia e assessoramento, tem os cargos em comissão, né, que são de livre nomeação e exoneração. Podem entrar pessoas externas sem necessidade de concurso público. Então, tem essas maneiras aí de entrada. Recepção, né, quando a pessoa entra na organização, que você vai passar as principais informações, mostrar para ela as pessoas, as coisas, os processos, né, talvez dar um curso de formação inicial, tal. Dificilmente eu vejo isso acontecendo no setor público. Deveria ter mais, às vezes a pessoa entra, fica jogada num canto lá durante um tempo até alguém dar uma tarefa para ela, né, não tem muito esse cuidado. Gerenciamento da mobilidade funcional e geográfica pode ser alteração da função que ela está fazendo. Então, vamos supor, a pessoa estava na área de finanças e foi para a área de logística, né? Isso é uma alteração, né? Uma mudança de área. Ou pode ser uma mudança geográfica também, né? Saiu da subprefeitura do Campo Limpo e foi para São Mateus, por exemplo, tá? Aí tem uma série de coisas para a gente pensar em relação a isso também. Quando a pessoa presta um concurso público, ela presta para um cargo determinado, né? Então, vamos supor, assistente social, ela presta lá. Eu não posso pegar essa pessoa que prestou um concurso para assistente social e colocar ela para fazer uma coisa diferente do que está previsto no cargo dela. Então, por exemplo, colocar ela para ser fisioterapeuta. Não posso, isso é desvio de função. Até porque ela não ia ter nem os requisitos, né? Mas enfim, dei um exemplo bobo. Mas isso é proibido por lei, isso chama desvio de função. Então, quando a gente vai fazer essa mobilidade funcional, a gente precisa fazer com muito cuidado, né? E no setor público, antigamente, os cargos eles eram muito fechados. Então, era assim, cargo de médico, de garçom, de agente de limpeza, motorista. Aí, quando a função acaba, ou ela deixa de existir no setor público, por exemplo, a gente não tem mais motorista direto, né? Pouquíssimos têm. Hoje contrata-se a frota, contrata o serviço completo e não o motorista. Então, se a pessoa for contratada para ser motorista, ela vai precisar ser motorista no setor público a vida inteira. Eu não posso colocar ele em outra área, entende? Então, quanto mais restrito é o cargo, mais difícil de você fazer a gestão dele. Por isso que hoje em dia a gente tem cargos mais amplos, né? Mais, a gente chama de cargos largos. Então, hoje eu tenho um agente, como que é? Agente de apoio. Aí, dentro desse cargo de agente de apoio, eu tenho várias subdivisões. Motorista, limpeza, vigilância, copa, entendeu? Então, aí eu consigo dar uma mobilidade, eu tenho mais flexibilidade para realocar essas pessoas. E o gerenciamento do afastamento, que é quando a pessoa se desliga da organização. A gente tem uma peculiaridade no setor público, que é a estabilidade, eu não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas quando você entra no setor público, depois de 3 anos, que é um período chamado de estágio probatório, você pode ser ou não efetivado como servidor. Então, você adquire essa estabilidade, que é que você só pode ser mandado embora mediante processo transitado e julgado, assim. Então, tem que estar muito bem fundamentado, né, a decisão, a questão, o processo para você ser mandado embora. Você não pode ser mandado embora por qualquer coisa. Então, tem essa peculiaridade aí da estabilidade no setor público para você sair. E nos cargos de comissão, né, em comissão, você pode ser mandado embora a qualquer momento, tá? Quando a gente fala em gestão do desempenho, a gente está falando em planejamento do desempenho, acompanhamento do desempenho, avaliação de desempenho e avaliação e feedback. Então, essa parte aqui é uma parte bem espinhosa, né, no setor público. Por quê?
as avaliações de desempenho não costumam ocorrer de uma maneira muito eficiente, vamos dizer assim. Para mim, o grande problema está que eles usam a avaliação de desempenho para fazer pagamento de remuneração variável. Então, assim, se a pessoa atingiu a meta, né? Se ela teve uma boa avaliação de desempenho, ela vai receber uma determinada gratificação, um determinado prêmio. Qual que é o problema? Os salários no setor público, para a grande maioria dos servidores, é uma remuneração baixa. E esse tipo de incentivo acaba virando parte do salário do servidor. Então, o colega, a chefia, que está com ele trabalhando há mais de 20 anos, não tem coragem de fazer uma avaliação sincera e diminuir o salário da pessoa, né? Então, esse atrelamento entre remuneração variável e avaliação de desempenho é uma receita meio ruim, é uma fórmula ruim. Porque justamente a pessoa, a chefia, o colega de trabalho não quer se responsabilizar pela diminuição do salário do colega, né? Uma outra coisa também é que não tem um treinamento, realmente um pensar sobre a avaliação de desempenho, né? Às vezes tem, em todo lugar tem, mas geralmente é meio pro forma, você preenche lá o formulário uma vez por ano, e aí isso daí vai repercutir no seu salário, né? E aí pensa, olha que cruel isso, você, no estado, esse processo é feito no início do ano, e aí no meio do ano ele tem a repercussão no seu salário. Então, se você foi mal avaliado no começo do ano, você fica um ano inteiro com salário ruim, né? Você não tem chance de recuperar, né? De um mês para o outro ou de um trimestre para o outro. Você, tipo, se ferra o ano todo. Então, também essa avaliação, vale a pena fazer uma avaliação anual? Será que não seria mais interessante fazer um processo um pouco mais curto para que a pessoa pudesse recuperar, para que o gestor pudesse acompanhar melhor, né, a equipe? Por exemplo, foi mal avaliado no quesito de comunicação. Aí poderia ter um olhar um pouco melhor para isso, né? Assim, tá bom, ele foi mal avaliado, então vamos ver o que a gente consegue corrigir. Ele precisa de mais acompanhamento, ele precisa de um curso, ele precisa de uma capacitação, é um problema só dele, é um problema da equipe inteira, né? E aí fazer essa reavaliação mais constante, assim, porque se você avalia e daí depois de um ano você vai dar esse feedback, se melhorou ou não, eu acho muito tempo. Eu acho que fica mais produtivo fazer uma coisa, um ciclo menor de avaliação. Então, no setor público tem, assim, muita discussão sobre isso, sabe? De se essas avaliações são boas ou não. A gente tem um problema de baixa performance no setor público. Tem muita gente que não faz nada. Tem muita gente que faz muita coisa, mas tem bastante gente que não faz nada. E aí tem essa questão também da estabilidade, que é difícil de você mandar a pessoa embora. Então, causa um certo comodismo ali também. Por outro lado, os setores de RH também não conseguem fazer a gestão desse desempenho, de incentivar, de motivar, né, de identificar quem são essas pessoas de fato, tentar entender as causas do problema e resolver. Então, assim, é um grande imbróglio essa questão da performance, sabe? Talvez essas avaliações em ciclos de avaliação mais curto e com um RH um pouco mais empoderado, com um pouco mais de autonomia para poder ajudar nesse processo, fosse um primeiro passo para melhorar o desempenho no setor público. Mas hoje em dia está um grande emaranhado de problemas ainda, sabe? Tipo, um monte de causa, problema, questões aí que precisam ser primeiro desemboladas, assim, né? Desemaranhadas, para a gente conseguir ir tratando ponto a ponto. Não acho que resolver uma coisa resolve tudo, eu acho que tem que ser uma solução meio conjunta, sabe? Não adianta implantar uma melhoria e deixar todo o resto fora. Então, eu acho que talvez seja dos subsistemas
o mais complexo aí de ser trabalhado, de ser pensado, porque tem questões salariais envolvidas, tem a questão do corporativismo, né? A baixa destinação de recursos, a baixa capacidade do RH de trabalhar esse tema, né, de performance mais comportamental, de motivação. Então, eu vejo um setor bem problemático aí, essa questão do desempenho. Quando a gente fala... Algum comentário, questão? Quando a gente fala de gerenciamento de compensação, a gente vai pensar lá na parte dos salários, né? Salários e benefícios não financeiros. Então, é você pensar a estrutura salarial, se ela vai ser fixa ou variável. Alguém chamou? A projeção, né, da estrutura salarial, se ela vai ser fixa ou variável, se vai ter alguma parcela que vai depender do desempenho, da performance da pessoa ou não. Se vão ter outros benefícios não monetários, como seguros de vida, auxílios e tudo mais. Mecanismos de evolução, né? Se essa remuneração ela vai ter um reajuste anual, se vai ter chance da pessoa crescer na carreira, então, de acordo com os títulos que ela vai adquirindo, se ela conclui uma graduação, uma pós-graduação, horas de curso técnico, enfim, se isso vai ser usado para aumentar o salário dela, se essa administração dos salários vai ser feita na ponta ou centralizadamente, tudo isso é pensável aí nesse subsistema de compensação. Agora, quais são as peculiaridades do setor público? Não sei se vocês sabem disso, mas tem um princípio da irredutibilidade salarial. Então, assim, eu não posso diminuir o salário de ninguém, de nenhuma maneira, né? Então, tem essa questão. Quando a gente pensa em remuneração variável, a gente tem que pensar de um jeito que ela seja realmente que as pessoas não tenham 100% em tudo, né? Porque é impossível que todos 100% dos servidores tenham 100% da performance atingida. Vocês já viram, né? Vocês passaram no vestibular há pouco tempo, tem a distribuição normal, né? Então, assim, a gente tem um tanto de gente que está no meio da curva, mas a gente tem o pessoal que tem uma baixa performance e um pessoal que tem uma altíssima performance, né? Então, assim, não tem como 100% das pessoas terem 100% do desempenho máximo. Então, tem que se pensar também no mecanismo que consiga medir isso, né? Que essa remuneração variável seja de fato variável. Se vocês olham hoje as publicações aí de avaliação de desempenho, quando vai pensar nessa remuneração variável, tanto na prefeitura quanto no estado, em todos os lugares que eu passei, assim, mais de 90% dos servidores atingem a nota máxima. Isso, será que é fidedigno? Eu tenho certeza que não, né? Então, assim, tem que pensar num modelo aí que seja aplicável, né? De verdade. E aí, quando a gente pensa também na administração do salário, se ela vai ser centralizada ou descentralizada, no setor público não tem muito essa questão de descentralização, né? De cada gestor escolher o quanto o servidor que está ali com ele vai ganhar, porque a remuneração ela é por carreira, né? E a gente também tem o princípio da isonomia no setor público. Então, eu não posso ter salários diferentes para pessoas que estão com a mesma carreira. É óbvio que tem variações. O que pode variar entre a remuneração das pessoas, mesmo sendo da mesma carreira? O tempo de serviço. Então, se ela está no início ou no fim da carreira, o salário dela vai ser diferente. Tem outros mecanismos de remuneração também, que são os adicionais por tempo. Então, tanto no estado quanto na prefeitura, a cada 5 anos de trabalho, a pessoa incorpora 5% do salário base no salário dela, é chamado de quinquênio. Quando ela atinge 20 anos de serviço, ela incorpora 1/6 da remuneração dela no salário dela. Se ela tem um cargo de chefia, ela também vai ter um plus por conta de assumir aquela responsabilidade a mais. Isso são as possíveis variações de salário, né, entre pessoas da mesma carreira. Tem um outro problema também que
é muito comum no setor público ações judiciais em relação a salário. Então, por exemplo, um servidor entra, na prefeitura tinha muito uma questão que eles entraram contra uma política do Maluf uma vez, eu nem lembro por quê. Enfim, o Maluf implantou alguma política lá de RH meio maluca e teve muito questionamento jurídico sobre. Aí os servidores entram com ação judicial e ganham. Então, isso também dá diferença, né? Tem servidor que entrou com essa ação judicial e ganhou, daí ele vai ter um plus no salário dele, e pessoas que não entraram ou não ganharam a causa não tem. Então, também tem essa diferença aí de ação judicial. Tem muita gente com ação judicial na prefeitura, que tem esses plus aí no salário por conta de ação judicial. O que mais que eu poderia falar? De benefícios não monetários, na prefeitura não tem nada, seguro de vida, auxílio, o que a gente pagava auxílio refeição, transporte e alimentação. O alimentação, tanto no estado quanto na prefeitura, varia ali de acordo com a faixa salarial, né? Para até uma determinada faixa salarial, depois daquilo não se paga mais. E acho que é isso, não tem outras coisas não, assim, além de não monetárias. Quando a gente fala do outro subsistema, que é o gerenciamento do desenvolvimento, a gente vai falar ali do desenvolvimento profissional, de treinamento, trajetórias de carreira, né? Aqui tem um papel das escolas de governo, né? Que nem eu falei para vocês na semana passada, tem a escola do governo federal, que é a ENAP. No município tem várias escolas, tem a escola da Secretaria de Gestão, tem a escola da Saúde, escola da Guarda, escola da Educação, enfim, tem acho que mais de 10 escolas de governo. Tem a escola do Tribunal de Contas, escola da Câmara, né, escola do Parlamento. Então, essas organizações são bastante utilizadas aí para promover treinamentos, né? Tanto mais gerais quanto às vezes específicos para algum órgão. E também tem essa parte aí do desenvolvimento das carreiras, né? Que daí é um pouco mais focalizado. Que mais que eu poderia falar aqui de desenvolvimento? Pela minha experiência, não tem uma trilha, sabe, que a pessoa segue de desenvolvimento. Então, depende um pouco do interesse dela, assim. Não tem um planejamento do tipo, identificamos que tais e tais áreas está com carência dessa habilidade ou dessa capacidade, daí a gente vai promover e fazer o acompanhamento disso, ver se ela absorveu ou não, se precisa de reforço ou não. É um pouco assim, as escolas vão fazendo os cursos, e aí, por interesse dos servidores, eles vão se matriculando, né? Pede autorização da chefia, a chefia autoriza ou não, e ele vai lá e faz o curso e volta. Então, são ações importantes, mas no meu ponto de vista, elas poderiam ser um pouco mais articuladas, elas ainda são um pouco fragmentadas, tá? Mas existe de alguma maneira. E tem fases, né? A escola lá da gestão, ela já chegou a oferecer curso de jardinagem, de yoga. Hoje em dia ela está um pouco mais focada em conhecimentos mais técnicos, voltados para o dia a dia ali do serviço mesmo, né? Então, de informática, dos sistemas ali que são utilizados, essa coisa menos abrangente. Daí, questão de opinião e de diretriz, né? De dar um curso mais aberto, genérico de jardinagem ou de mais focado. Tá. E agora, chegando no fim, né, no último subsistema, a gente tem o gerenciamento de relações humanas e sociais, que vai falar aí de uma dimensão mais coletiva. Então, a gente vai falar do gerenciamento do ambiente organizacional, das relações de trabalho, que é essa negociação aí com o sindicato, e das políticas sociais, que é a saúde no trabalho. Essa parte é pouquíssimo cuidada no setor público, quase não se fala de clima e cultura organizacional, tá? Porque é um assunto bem mais estratégico. A parte de negociação, às vezes ela tá mais em alta, às vezes mais em baixa.
no governo do PT, lá em 2013, esse sistema de negociação foi reativado, depois no governo Dória, ele começou funcionando, depois foi, assim, meio escanteado. No Estado, não tenho conhecimento de como isso funciona, eu acho que não tem uma mesa de negociação, mas não tenho certeza. E a parte de saúde, ela é muito focada nas perícias médicas, em quando a pessoa já está doente e precisa comprovar que está doente para poder se afastar, né? Quando vai fazer a perícia. Até tem algumas ações mais preventivas de ginástica laboral e tal, mas é assim, uma equipe que dá 1 hora de ginástica no órgão X, não é assim, todo mundo faz uma política super institucionalizada, disseminada, sabe? São, de novo, coisas bem focalizadas, pontuais. E seria mais interessante se a gente investisse na prevenção do que no afastamento das pessoas, né? A gente tem muito afastamento por questão psicológica na Guarda Civil, por exemplo. A gente tem muita questão de depressão e questões também psicológicas na educação por conta das condições de trabalho, né? Então, aí tem carreiras que mereceriam realmente uma atenção especial em relação à saúde do servidor. E só para finalizar, nos nossos minutos finais aqui, eu trouxe para vocês um panorama rápido, vou passar rapidamente, que são 9h25. A gente termina 9h30 ou 9h45? 9h45, professora. Tá. Então, eu vou passar aqui para vocês como que isso é meio que na prática na prefeitura, né? Então, não sei qual que é o conhecimento de vocês sobre isso, mas assim, a gente tem administração direta e administração indireta. Na direta, a gente tem as secretarias e as subprefeituras, e na indireta, a gente tem as autarquias, empresas e fundações. Além dessas estruturas, a gente tem a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do município, né? O orçamento destinado para pessoal e encargos para toda essa estrutura, nesse ano, foi de 25 bilhões. Isso só para pagar folha e encargos previdenciários e tudo mais, tá? Então, 25 bilhões. É uma despesa muito grande. Eu não sei se vocês tinham noção que custava tudo isso, 25 bilhões. Isso ainda sem incluir as empresas não dependentes do Tesouro, e a gente também não está incluindo aqui, Fabiana, os gastos com terceirizados e organizações sociais. Então, isso daí entra numa outra rubrica orçamentária. Aqui a gente está falando só do pagamento de funcionários diretos, né? Do município. Tá? Se a gente for incluir as OS e as terceirizações, então fica muito, muito maior, né? Esse orçamento. Que mais? Eu trouxe aqui também para vocês, por curiosidade, isso é bem mais técnico, mas a gente tem uma lei chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Essa lei, ela estabelece vários limites de gasto público, enfim, ela foi feita em 2001, quando tinha um alto grau de endividamento, né, dos entes, e tinha-se também uma questão de passar dívida, deixar grandes dívidas para gestões futuras, né, então a Lei de Responsabilidade Fiscal veio tentar sanar um pouco esse problema. E a lei, ela estabelece lá um limite, um percentual limite para gastos com pessoal. E esses limites são diferentes para a União, Estado e município. Eles dizem que para os municípios, a despesa total com pessoal não vai poder exceder 60% da receita corrente líquida. Eu não vou explicar para vocês o que é receita, eu nem sei explicar direito o que é receita corrente líquida, mas, enfim, se você pensar na receita do município, 60% dessa despesa, até 60% pode ser destinado à despesa de pessoal. Fabiana, precisaria olhar lá no orçamento, viu? Mas a rubrica, né? A Fabiana está perguntando aqui no chat, pessoal, qual que seria o valor incluindo as OSs?
e teria os dados de arrecadação do município nesse período. Então, esses dados todos aqui de tanto esse orçamentário quanto esse de relatório de gestão fiscal, eles estão todos disponíveis no site da Secretaria de Fazenda. Vocês conseguem acessar facilmente lá, tá? Vão lá em relatórios da LRF, tem os demonstrativos por área, educação, saúde, percentual de gastos, se está cumprindo os gastos obrigatórios, o REREL, que é o relatório resumido, orçamentário, tem o relatório de gestão fiscal, que é esse aqui, RGF, tem tudo lá, tá? E daí lá, Fabiana, você também consegue ver o orçamento e ver o quanto que tem de rubrica para as organizações sociais. Não é tão fácil, tá, de achar. Tem que dar uma garimpada no de organização social, porque aí você vai ter que identificar a rubrica do orçamento, tá? Mas de cabeça eu não tenho não quanto que é isso. Mas voltando aqui ao limite da LRF, então diz que para o município é 60%. Como o município de São Paulo tem uma receita muito alta, esse percentual ele não fica tão perto dos 60%, mas tem muito estado e município que está nesse limite aí de 60%. Em São Paulo, esse percentual está em 36%, né? Tava janeiro a dezembro de 2019, que foi o período que eu peguei lá no site. Aqui sem incluir de novo, né, terceirização e organização social, porque nesse cálculo não se inclui. Havia uma pressão para se incluir, para a gente ter uma noção real, né, do quanto se gasta realmente com pessoa, com força de trabalho, mas até onde eu sei isso não foi incluído ainda. Não sei se para esse ano eles vão incluir, tá? Um outro dado também que eu trouxe para vocês é número de servidores. Aí aqui eu estou falando só de administração direta, secretarias e subprefeituras. Opa! Eita! Eu trouxe um comparativo, né, de 2009 até 2019. Então, o número de servidores ativos, né, vem caindo ano a ano, né? De 2009 para 2019 teve uma queda de 16%, então passou de 142 mil para 119 mil servidores. Gente pra caramba, hein? 119, tipo, 120 mil pessoas trabalham na prefeitura. É muito maior que muita empresa por aí, né? E o número de aposentados, que a gente chama de inativo, aumentou muito mais, aumentou 74% de 2009 até 2019, então passou de 50 mil para 88 mil. Teve um boom aí de aposentadorias por conta das reformas previdenciárias que aconteceram. As pessoas ficaram com medo de perder direitos e tudo mais e acabaram se aposentando aí nesses períodos que antecederam um pouco as reformas previdenciárias, tá? E aqui também eu trouxe para vocês terem ideia da folha, quanto que custa uma folha anual aí da prefeitura. Esses valores não estão corrigidos, tá, gente? Eu peguei bem rapidinho só para vocês verem, terem noção do quanto que está uma folha hoje da prefeitura. Então, para ativos, a folha em 2019 fechou em 1,4 bi, e de aposentados em 1,3 bi, tá? Então, uma folha bem grandona. De 2009 a 2019, teve um aumento de 100% na folha de ativos, e na de inativos teve um aumento de 318%, né? Em valores nominais ali, sem correção, tá? Então, aumenta muito a folha. Por isso que essa questão previdenciária é tão importante de ser discutida. Não concordo que a reforma que foi colocada é a melhor solução, mas também não vou ser negacionista de achar que a gente não tem que discutir esse assunto. Eu acho que tem que ser um assunto discutido, sim. Eu acho que esse modelo que está agora não é muito sustentável, e eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, tá? Mas aí é assunto para outra hora. Para vocês terem ideia da distribuição aí de carreiras. Então, a gente tem 66% dos servidores na área da educação. Só de professores, a gente tem 62 mil professores no município, tá? 11% na saúde,
4% cargos de comissão e assim por diante. E a folha bruta também, a distribuição é mais ou menos igual, tá bom? Quando a gente fala das carreiras, eu vou dar uma exemplificada das principais carreiras aqui para vocês. Nível básico, o que é carreira de nível básico? Que a exigência de escolaridade é só nível ensino fundamental, né? Então, nem no ensino médio é solicitado para essas carreiras aqui. Então, é o pessoal de motorista, copa, vigilância, essas carreiras, e é uma carreira mais antiga da prefeitura, justamente porque essas funções todas hoje em dia estão terceirizadas, né? Mas como essas pessoas entraram em concurso público há muitos anos atrás, elas ainda permanecem aí boa parte na atividade, tem muita gente aposentada, mas ainda tem muita gente na ativa. Carreiras de nível médio, o que a gente chama de nível médio aqui? Principalmente os administrativos da prefeitura, né? O pessoal que vai fazer ali a função administrativa. Aqui a exigência é nível médio. E tem um cargo, né? O principal cargo dessa carreira é chamado de assistente de gestão de políticas públicas. Engraçado que tem o nome aí do nosso curso, mas nada tem a ver com o que a gente faz. É um cargo bem administrativo. Depois a gente tem os cargos de nível superior, que é que eu falei para vocês. Gestor público, economista, estatístico, pessoal da administração, esses cargos assim ligados nessas áreas. Depois a gente tem as carreiras da saúde, que também tem a subdivisão lá, então é médico, aí tem o nível superior da saúde, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, psicólogo e assim por diante. A gente tem o nível técnico, que é o técnico em radiologia, técnico em enfermagem. A gente tem só o ensino médio, que é o auxiliar em enfermagem, por exemplo, e a gente ainda tem o pessoal do nível básico da saúde, que é o pessoal das zoonoses, o pessoal da dengue, a equipe da dengue, que anda nas ruas e tudo mais. Tudo isso aí é carreira da saúde. Depois a gente tem uma carreira aí que a gente chama de gestão governamental, que é uma carreira bem recente, de 2015. Então, a gente tem o pessoal que é o analista de controle interno e o analista de políticas públicas de gestão governamental, que é aquele cargo de gestor que a gente chama, né? Inclusive tem no governo federal e no governo estadual, também tem no município. A gente também tem a carreira da Guarda Civil, né? O GCM. A gente tem os agentes vistores, que são aqueles fiscais de rua, o cara do PSIL, que vai fazer a autuação nos estabelecimentos, uma carreira meio específica. E aí depois eu separei aqui carreiras bem empoderadas. Então, a educação tem um alto poder de mobilização, né? Eles são 66% do total de servidores, né? A gente também tem lá subdivisões dentro da carreira, então a gente tem o pessoal do magistério, que são os professores, a gente tem uma parte de gestores, que são diretores de escola, coordenador pedagógico, supervisor escolar. A gente também tem o nível médio da educação, que é específico deles, e a gente também tem o nível básico da educação também, que é específico deles, merendeira, essas coisas, tá? E aí, por fim, essas outras 3 carreiras, a gente tem, então, a carreira dos procuradores, que são, tipo, os advogados da prefeitura, né? Carreira muito empoderada, eles ganham acima do teto, o teto deles, né? O limite do salário deles é acima do salário do prefeito. Para todos os outros servidores da prefeitura, o salário máximo é o salário do prefeito, que é em torno de R$24 mil. Para os procuradores é acima, eles estão ligados a outro teto. O salário médio deles aí na prefeitura hoje é R$30 mil, tá? A gente tem os auditores fiscais, que são lá da Secretaria da Fazenda, que vai cuidar da arrecadação, né? A questão dessa parte fiscal. Carreira muitíssimo empoderada também, tá? Primeira carreira a ter teletrabalho aí na prefeitura, por exemplo, salário aí em torno de R$20 mil. E tem os engenheiros e arquitetos que anteriormente faziam parte dessa carreira de nível superior, que eu falei aqui para vocês, mas eles têm um alto poder de influência interna lá, de mobilização, conseguiram se descolar e fazer uma tabela salarial diferente do nível superior. Hoje eles têm um salário ligeiramente maior
do que o nível superior, tá? Estão alocados principalmente nas áreas de licenciamento, esse tipo de questão, tá bom? Que mais que eu separei aqui para vocês, já encaminhando para o final? Faixa etária dos servidores, também curiosidade. 60% dos servidores têm entre 41 e 60 anos. Então, a gente já tem aí uma massa de servidores mais madura, né? Pouca gente jovem na prefeitura, né? Apenas 56 servidores até 20 anos, né? Tem pouca gente aí mais nova, né, entrando, então esse pessoal todo está se encaminhando já, pensando na aposentadoria. O de 51 a 60 anos, com certeza, já está com a aposentadoria programada, né? 9.400 servidores já recebem abono de permanência. O que é isso? Já tem condições para se aposentar imediatamente, mas decidiram continuar trabalhando. Então, a qualquer momento, a prefeitura pode perder 8% da força de trabalho. E aqui eu tinha trazido, mas nem vai dar tempo de falar, a complexidade que é a gestão de recursos humanos dentro da prefeitura. Então, você tem que ter em mente toda a questão de planejamento governamental, né? PPA, LDO, LOA, programa de metas. Tem um rol de legislação bem extenso, que baliza toda a gestão de pessoas no setor público, que é o Estatuto dos Servidores, a lei salarial, a lei das carreiras, né? Cada carreira é instituída por uma lei diferente. A gente tem tipos de vínculo diferentes no setor público, como eu falei para vocês, os efetivos que prestaram concurso público, os servidores comissionados que são de livre nomeação e exoneração. A gente tem toda a questão dos cargos em comissão, que é uma questão muito batida, né? Tem muito preconceito com os cargos em comissão e tudo mais. Tem tipos diferentes de provimento ali. Tem toda a questão da remuneração, né? Hoje a folha de pagamento da prefeitura tem mais de 200 rubricas diferentes de pagamento, né? Ao longo do tempo foram sendo criadas várias gratificações penduricalhas que foram compondo aí a remuneração do servidor. E como eu falei para vocês, tem toda uma parte de negociação, né? Mais de 40 sindicatos, negociação com a Câmara, pressão interna das carreiras, tudo isso aí faz parte do dia a dia de um gestor público. E, para fechar, vou fazer o meu jabá. Eu publiquei recentemente um livro de gestão de pessoas na administração pública, pela editora Senac, junto com um colega de curso também, o Carlos. Esse livro, ele é um material didático de apoio da graduação de gestão pública do Senac. E por que eu acho que ele é um livro legal, né? Fazendo uma autopropaganda. Porque ele traz temas que geralmente não são muito debatidos no setor público, né? Questões como tipo de liderança, motivação, clima e cultura organizacional, coisas que não costumam ser muito debatidas e tratadas no setor público. A gente trouxe o tema, o conceito, né? E tentamos fazer, então, a relação disso sempre com o setor público. Ele é bem completo, ele é bem estilo manual mesmo, né? Ele não se aprofunda muito em muitos temas, mas ele dá um panorama geral de todos os temas de RH, basicamente, aí, que a gente teria que ver em algum momento, tá bom? Ele está disponível na Amazon, principalmente, mas tem em outras livrarias aí também, eu acho que na Saraiva tem, acho que na Cultura tem. Por enquanto, ele é só e-book, tá bom? Bem baratinho, se quiserem, compre, fortalece a professora. Acho que é isso, gente. Lembrando da entrega do trabalho final, tá? No dia 10. Não sei se o Wilson quer falar sobre o trabalho final, se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Muito obrigada. E é isso. Temos aí 2 minutos para vocês fizerem algum comentário, questões. Microfone e chat aberto.